do teu trabalho me corrija se eu estiver errado, Pois não. mas tem a ver com integrar o cérebro a máquinas. Na realidade, o foco mesmo da minha carreira toda foi estudar como grandes populações de células do cérebro codificam informação. Aí eu descobri que não existe um código neural, como me disseram quando eu fui fazer meu PhD. E aí, para poder estudar como populações de neurônios operam normalmente, eu com o meu orientador John Chapin, que acabou de falecer, infelizmente, falamos, não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ligar o cérebro a máquinas, porque as máquinas a gente controla. Então, nós controlamos o que vem do cérebro para a máquina e o que a máquina devolve para o cérebro. E acabou sendo uma manipulação, um novo aparato experimental que nos ofereceu... É como criar um telescópio diferente. E, de repente, todos os dogmas de 80 anos da neurociência começaram a cair por terra um por um. Interessante, né? cara. Mas a gente precisou ligar o cérebro a máquinas para poder ver isso. Né? Isso Porque que é foi aí que vocês perceberam que os pulsos elétricos, isso. o cérebro tinha esses pulsos... Não, foi aí... Então não era conhecido? A gente conhecia os pulsos, mas veja bem, quando eu era pós-doc, em 89, 99% dos neurocientistas tinham registrado apenas um neurônio de cada vez. E tinham registrado os sinais elétricos de nós temos 86 bilhões. Tá? Nós temos tantas células aqui dentro como existem galáxias aqui em cima. Tá? E eu fui para Filadélfia, que é a história mais maluca, é uma das histórias malucas da minha vida, porque um louco ligou para a Faculdade de Medicina, porque eu mandei 52 cartas para fazer pós-doc, 50 rejeições. Aí eu recebi uma carta de um cara na Yale, que era um herói meu desde a Faculdade de Medicina, o Gordon Shepard, e a carta de um desconhecido chamado John Chapin. E eu respondi, né? Pus o meu número lá de telefone, nunca imaginei que eu vi. Um dia eu estou fazendo um experimento aqui na USP, aqui no Dr. Ronaldo, uma secretária do departamento falou, olha, tem um maluco no telefone, a única coisa que eu consigo entender dele é o seu nome. Eu vou desligar. Eu falei, não, vamos ver quem é, né? Vai saber. Veja bem, o cara tinha que passar pelo PABX, porque a Faculdade de Medicina, na época, tinha um PABX e que dava o ramal dos lugares. Muita eu não gente sei... que está ouvindo, a gente não sabe nem o que é um PABX. Nem sabe o que é PABX. Era uma mulher que conectava o telefone no ramal, né? E eu fico imaginando até hoje, são 40 anos quase, como é que o John passou pelo PABX. Mas ele passou. Aí eu peguei o telefone, ele, Miguel. Eu falei, yes. Aí ele falou, aqui é o John Chapin, li sua carta. Vem para cá que eu quero te empregar. Eu falei, não é possível. 50 rejeições. Um cara da Filadélfia, que não era um cara conhecido na época, ficou muito depois conhecido, né? E o que ele queria fazer era registrar 100 neurônios simultaneamente. Caramba! E nós fomos os 2 primeiros seres humanos, eu nunca vou esquecer essa noite, nós vimos 50 juntos. Caramba, que demais! Nós operamos, criamos tudo. Até então, a gente só tinha conseguido ver um. Então, imagina você ouvir um coral de uma voz. E, de repente, você entra na Sala São Paulo, pela primeira vez, e ouve 50 vozes do coral cantando ao mesmo tempo. E não era só isso, eram em diferentes regiões do cérebro. Então, eu estava de madrugada lá fazendo isso, né? Porque ninguém tinha background médico no nosso time, só eu. Então, para fazer a microcirurgia, a neurocirurgia que precisava fazer, né? Ninguém sabia fazer. E como eu tinha treinamento, eu inventei uma cirurgia para pôr os eletrodos em diferentes lugares. Montou eu às 3 da manhã, com um computador Eclipse, com 64 KB de memória, né? Incrível. Monitor verde, e de repente começou a aparecer 48 linhas, que eram os disparos. É como você ter um radiotelescópio que você pela primeira vez vê uma... né? No que eu tô isso, toca o telefone, que ainda era telefone fixo, né? Era o John Chapin. Deu certo? Eu falei, deu. O cara despencou, ele morava em New Jersey. Ele despencou às 4 da manhã. Você estava onde? Eu estava na Filadélfia, no centro da Filadélfia, perto do estádio dos Eagles, né? Do Philadelphia Eagles, né? Que é o time lá. Bom, o John Chapin chega assim, quase 5 da manhã, estava raiando o dia. Pela primeira vez, nós tínhamos um ratinho andando do nosso lado e a gente ouvindo o cérebro. E eu comecei a ouvir 300 milissegundos antes do ratinho fazer qualquer coisa e sabia o que ia acontecer. Porque o barulho das 50 células, do 48 neurônios... Elas se conectando e tal. Elas dizendo, vou virar a cabeça para a direita. Vou pôr o meu bigode no meio do troço. Aí entra o John. O cara quase chorou, né? Porque ele era 10 anos mais velho que eu. Passou a vida inteira esperando para ver aquilo, né? Querendo ver aquilo. Aí ele falou, é muito bom que nós estamos os dois aqui nesse momento. Eu falei, por quê? Ele falou, porque nós vamos poder dividir o mesmo advogado para o divórcio, né? Porque quem vai acreditar que nós dois estamos fora de casa, 5 da manhã, registrando neurônio, vendo rato, e era um ratinho só, né? Nós ficamos até, sei lá, 8, 9 da manhã,
E no dia seguinte, foi uma das coisas mais emocionantes da minha carreira, né? Quando espalhou a notícia pela universidade que nós tínhamos feito, eu apareci umas 3 da tarde, né? Tá morto, né? Quando eu entro no departamento, tava lá o John explodindo champanhe, gente que eu nunca ouvi falar, me cumprimentando, gente que nem olhava na minha cara quando eu passava no corredor, né? Porque foi um desses momentos que mudou, né? Mudou. A partir daí, o que pôde ser desenvolvido com a gente conseguir ver mais do que um neurônio? Então, aí nós fomos crescendo, nós fomos os primeiros a registrar 50, fomos os primeiros a registrar 100, 500, 1000 e 2000. Caralho. Então já começaram a ir muito longe. Tava virando Shark, né? E sempre tinha uma champanhe guardada em algum lugar na hora que o troço der certo. Quando a gente viu que nós estávamos registrando 100 neurônios, essa é outra história muito doida. Nós estávamos num joint lá do famoso, chama Geno's, que é onde se faz o cheesesteak da Filadélfia, que é o sanduíche mais famoso dos Estados Unidos, que é o X-tudo, tá? É o filé lá com queijo, tomate, escambau de bico, e é na saída da cidade, onde tem um monte de caminhoneiro. E nós estávamos lá falando, pô, o que nós vamos fazer com isso? Nós temos uma mina de ouro, mas ninguém tinha analisado, para você ter uma ideia, não tinha métodos estatísticos, matemáticos, para analisar 50 células ao mesmo tempo. Até então você tinha só detectado o pulso, né? Isso, você só tinha o pulso de um neurônio. Isso. De repente você tinha 50 pulsos acontecendo. Então, correlações, toda sorte de padrões, né, espaço-temporais. Aí nós estamos comendo um cheesesteak, e eu não me lembro bem quem, foi um de nós dois, ou os dois ao mesmo tempo, falou, vamos ligar os nossos ratinhos, os nossos macacos, eu já estava na Duke aí, né? Vamos ligar os nossos bichinhos com robôs. E vamos ver o que é necessário para um bicho controlar um braço robótico, uma perna robótica, um carro elétrico, né? E aí alguém falou, mas o que nós vamos chamar isso aí? E o John tinha barba também, né? Ele era a minha cópia, 10 anos mais velho. E nós viramos e falamos, bom, vamos chamar de interface, Brain Machine Interface. Aí eu levanto um caminhoneiro atrás de mim com X, tudo, né? Tudo que é lugar da barba, vira para nós e fala, that's a great name. Ou seja, nós tivemos o peer approval, foi instantâneo, entendeu? O cara estava ouvindo a conversa, pensando, tem 2 malucos aqui. Pensando, né? Imagina o que o cara estava pensando. Meu. E foi no dia que nós, para você ter uma ideia, no dia que nós publicamos, o primeiro nós publicamos em rato, né? Um ratinho controlando um braço robótico. Foi um troço, mas era rato, né? Os caras falaram, não, mas é rato. Tem que fazer algo mais, né, macaco. O dia que nós publicamos o trabalho na Nature com os macacos controlando robôs tridimensionalmente, fazendo movimentos tridimensionais, né? E nós pusemos o macaco na Duke, um macaco na Duke controlando um robô do lado da Duke, ali 5 metros de distância, e um robô no MIT. Então, ao mesmo tempo, o macaco controlou 2 robôs separados por sei lá quantas centenas de quilômetros, né? Nós chegamos no simpósio de neurociência, na Sociedade de Neurociência, naquele ano, era no meio das eleições presidenciais. Um comentário, esse é um dos estudos mais maravilhosos da história das neurociências. Muito obrigado. Da história, disparadamente. Assim. Você lembra marcou minha vida, viu? Opa, é bom saber. Você lembra da loucura da eleição do Al Gore com o George Bush, que teve no negócio da Flórida? Pois bem, aquela noite, nós demos a primeira palestra na história sobre a interface cérebro-máquina. Saiu na CNN. Então, você estava falando da Flórida e, de repente, aparece o nosso macaquinho fazendo barato. E nós estávamos em Nova Orleans, se eu não me engano. E todo mundo bebendo, né? Eu não bebo muito, mas o pessoal vai lá na Bourbon Street e é uma beleza, Entendi. né? Como chama? O quarteirão francês, né? De Nova Orleans. Tava passando a CNN, o George Bush, o Al Gore, e, de repente, os caras falam, olha, é um macaco controlando o braço mecânico. Então, foi um negócio, assim, foi uma aventura... Vou fazer uma pergunta para você. Uma discussão que o pessoal tem hoje em dia é a seguinte: dado que essa tendência, do ponto de vista neurofisiológico, acontece antes do comportamento e a gente tem a capacidade de olhar ela de fora, o livre-arbítrio não existe. Esse é um debate famoso. Sim. Eu tenho minha opinião nesse debate, mas acho que interessante mesmo é saber a sua. Não, eu acredito piamente no livre-arbítrio. Perdão. O inglês já está a palavra inglesa está tomando conta. Né? Não, eu acredito porque antes daquela decisão motora, tem 2 coisas muito interessantes que pouca gente sabe. Antes tem um processamento prévio, que é sub-threshold. Sim. Você não vê o sinal elétrico que a gente registra, esse que você está falando. A gente vê algo abaixo dele ocorrendo no cérebro. E no intervalo de 150 milissegundos, onde o cérebro decidiu e o movimento ocorre, né? Tem um intervalo, tem um delta aqui, um delay, vamos dizer assim, você pode mudar. Claro, mas aí é inibitório, né? Não, é inibitório, Exato. mas existem modulações que podem ocorrer
nesse intervalo. Sim, sim, sim. Então, quando a gente criou a interface cérebro-máquina, essa era uma grande pergunta. Porque nós misturamos cérebros, né? Nós pegamos 2 macaquinhos, 3 macaquinhos, combinamos a atividade do cérebro e agora os 3 moviam um único robô. Caramba. Sem eles saberem que eles estavam colaborando, nós criamos o que a gente chamou de um hyper brain. É a mistura de múltiplos cérebros atuando simultaneamente. E nesse instante, você vê quando um macaco desiste, o sinal muda do cérebro dele e influencia os outros 2. Então foi aí que surgiu a história da BrainNet. Aham. Foi aí porque a teoria que eu e o John pusemos para frente, né, é que na realidade a história da humanidade, toda a história das civilizações humanas são decididas pela formação de grupos sociais que são coordenados pela BrainNet. Então a BrainNet é a conjunção de cérebros que entram em sincronicidade por causa de um mito religioso, uma ideologia política, um modelo econômico. Não é à toa que os faraós do Egito saíam, né, em Tebes, vestidos de ouro com o sacerdote, ao meio-dia, para o sol refletir neles, para todo mundo achar que eles eram Deus. Né? Então, antes de você criar um império físico, construir pirâmide, você tem que construir um império mental. Você tem que convencer milhões de pessoas a seguir uma abstração mental que fica mais importante que a realidade. Né? E é por isso que esse conceito da BrainNet se transformou num conceito tão importante. Mas aí você colocou esses 3 macaquinhos para mover Isso. um robô. E, cara, os cérebros deles, o cérebro do macaco A Sim. influenciava no cérebro do macaco B? Vou te falar como. Eles nem sabiam que eles estavam colaborando, tá? Era um braço virtual que se movia em 3 dimensões, X, Y, Z. A atividade elétrica do macaco A controlava o eixo X e Y. O macaco B, Y e Z. E o macaco C, X e Z. Se você tivesse 2 dos 3 sincronizados piamente, o bracinho ia fazer o que tinha que fazer, porque tinha um círculo no mundo virtual deles, que se eles pusessem a mão dentro do círculo, eles ganhavam o suco de laranja. O suco de laranja, que era a recompensa, sincronizava os 3 cérebros. Entendi. Eu fiz um